Olá, queridos estudantes! Bem-vindos a mais uma aula do programa Mais Aprendizagem. Eu sou a professora Juliana, estou aqui para trabalhar com vocês uns temas bem legais, bem interessantes e bem práticos para a nossa vida. Vamos lá descobrir qual é o tema de hoje? Estão prontos? Então vamos lá! Hoje veremos 6 formas de se cumprimentar sem toque físico. Olha que legal! E bem importante para os nossos dias, né? Nós estamos acostumados a cumprimentar com um aperto de mão, abraço, um beijo, 2 beijos, 3 beijos daquelas tias que querem que a gente case, né? E por aí vai. Mas é importante que a gente entenda que a gente pode sim manter o respeito, o carinho e ainda poder fazer os nossos cumprimentos sem que haja contato físico, certo? Do Wai tailandês, nós vamos ver. As palmas com as mãos em forma de concha da Zâmbia, essas saudações sem contato físico transmitem respeito e boas-vindas. Olha que interessante, não é apenas um olá, elas transmitem respeito e boas-vindas à pessoa que está recebendo esse cumprimento. Então ela tem um significado muito maior do que apenas oi. Interessante, né? Podemos e devemos ser educados com o nosso próximo, mas em tempos de pandemia, o contato físico não é o mais apropriado. Aperto de mão, beijo ou abraço. Não rola, né? Então nós vamos ver essas 6 formas de se cumprimentar de algumas sociedades, inclusive que são maneiras muito antigas que já estão inseridas no cotidiano desses povos. Primeiro, você já deve ter ouvido falar, o Namastê da Índia ao Nepal. Já ouviu falar em Namastê, né? É muito comum, a gente ouve essa palavra em várias situações. Vamos ver como é que é o cumprimento em Namastê. O termo em sânscrito se traduz como inclinar-se ou curvar-se a você. E como explica Selva Kumar, uma pessoa curva a cabeça discretamente ao fazer Namastê para outra pessoa com o significado de que o divino dentro de mim se curva ao mesmo divino dentro de você. Olha que profundo! É considerado um sinal de respeito e de gratidão. Olha aí, entrou a gratidão também nesse cumprimento. Olha o namastê aí, como é que é? As mãos, os braços retos e a mão para cima. Namastê. E inclina a cabeça um pouquinho. Quando é uma autoridade, pode inclinar-se um pouco mais. Namastê. Não precisa falar, é só assim. Interessante, né? Podemos inserir no nosso dia a dia. Por que não? O Wai da Tailândia. Não é o Wai do mineiro, não. É o Wai da Tailândia. O cumprimento convencional em toda a Tailândia, o Wai, também envolve uma leve inclinação da cabeça com as mãos unidas para frente. Então a cabeça inclina um pouquinho e as mãos viradas para frente. Uma amostra da influência do hinduísmo e do budismo na cultura tailandesa, no passado e no presente. Então, continua. Olha lá como é que é o Wai tailandês. As mãos para frente, o polegar para cima, pode ser assim, ou você pode inclinar a cabeça e levantar o braço um pouco mais, assim, ó. Namastê é assim, o Wai é assim, ok? Muda um pouquinho, né? Mas tem significados diferentes também. Uma terceira forma, curvando-se no Japão. Isso com certeza você já viu essa forma em várias situações, em filmes, onde a pessoa se curva para frente. Não é só inclinar a cabeça, ela curva o tronco do seu corpo para frente. Uma reverência ou gesto de deferência iniciada como um costume exclusivo da nobreza há mais de 1000 anos. Então era um cumprimento comum da nobreza. É hoje a saudação não verbal mais amplamente conhecida no Japão. É uma referência ou um gesto, ok? E ela é amplamente conhecida no Japão. E não só no Japão, né? Em todos os outros países também nós conhecemos essa forma de cumprimento. Curvando-se, olha lá, ó. Antigamente era da nobreza, hoje é de qualquer um. Não tem contato físico, você pode apenas se curvar como um olá, tudo bem? E você não fala, você apenas faz o gesto e você está cumprimentando a pessoa. Dessas 3 formas que vimos, ok? O namastê,
o Y tailandês e o curvar-se do Japão, ok? Dessas três formas, qual é a que exige uma posição com os braços que forma uma reta perpendicular ao corpo? Será que é o namastê, o Y tailandês ou o fato de curvar-se? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. O que é uma reta perpendicular? Né? Porque o exercício está falando sobre uma posição, uma forma de cumprimentar, cujos braços formam uma reta perpendicular ao corpo. E agora? Existe uma posição dos braços que forma uma reta perpendicular. E daí? Precisamos saber o que é perpendicular, né? Senão a gente não responde nada, a gente não consegue compreender o que está sendo perguntado. Perpendicular, o que é? Reta formando 90 graus, um ângulo reto. Então aqui eu tenho uma reta e aqui outra. Aqui no meio, aqui ó, formou-se um ângulo de 90 graus. Então eu posso dizer que essa reta que está suportando esse braço e essa outra reta, elas são retas perpendiculares. Ó, pode continuar para lá, certo? Retas perpendiculares. Visto isso, qual será a opção correta? A, B ou C? O que você me diz? O Y tailandês. Por quê? Você faz assim, né? Então, olha ali a posição ali das tuas mãos em relação ao teu corpo, ok? Ó, forma uma reta perpendicular ao corpo. Então, o braço está aqui, perpendicular, os braços está aqui e o corpo está aqui, ok? Então, os braços estão aqui nessa reta, reta suporte, e a linha do seu corpo
formando 90 graus. Viu que interessante? As palavras nós precisamos entender, senão a gente não consegue ir para frente, a gente não consegue desenvolver um exercício, uma pergunta, às vezes por causa de uma palavra. Então a gente tem que ter esse conhecimento, ok? Quarta forma de se cumprimentar. Palmas com as mãos em forma de concha na Zâmbia. Olha como é longe, lá na Zâmbia, gente. Para dizer um simples olá, forme uma concha com as mãos e bata palmas algumas vezes enquanto fala aquilo ali, que eu não vou usar repetir ou pronunciar, porque a gente não sabe, né? Que significa olá, ou em qualquer hora do dia, ou essa outra palavra que significa bom dia. Então é uma série de coisas, né? Forma uma concha com as mãos e bata palma algumas vezes e enquanto fala o oi ou olá. Oi, olá, algumas vezes, ok? Não é assim. Forma concha com as mãos, certo? Se você estivesse se reunindo com a família de seu cônjuge, não é o caso agora, mas pode ser no futuro. Olha como é que funciona. Precisará ir além. Então tem mais coisas. Enquanto coloca a mão em forma de concha, da mesma maneira, para dizer olá normal, agache-se e bata a palma nessa posição. Agache-se, né? Então, assim é inclinar-se. Agachar-se é você dobrar os joelhos, ok? Abaixar o corpo enquanto faz a saudação transmite maior respeito. Então, você está conhecendo a família do cônjuge, está visitando, tem que mostrar maior respeito e bate a palma aqui. Bem diferente, né, gente, do que a gente está acostumado. Mas é interessante saber. Não tem o contato físico e, além de ser um cumprimento, demonstra respeito, demonstra reverência. É bem interessante. Quando você se encontra com outros idosos, pode dizer olá colocando uma mão no peito e outra na barriga, dobrando as pernas levemente, quase como uma reverência, ó. Como antigamente a gente via nos filmes, né? A Zâmbia abriga mais de 70 grupos étnicos e dois pesquisadores ali, ó, o Banda e o Ninrenda, afirmam que esses gestos são passados de geração em geração e são compreendidos por todos os zambianos, desde moradores da área rural até empresários das cidades. Então não é um cumprimento apenas da nobreza, apenas de pessoas de classe alta, é de todos, então faz parte de toda a cultura do Zâmbia. Interessante, né? A quinta forma, práticas evasivas do povo Lakota. O povo Lakota, ele vive lá em Dakota do Norte, da América do Norte, nos Estados Unidos, ok? E eles e algumas culturas, às vezes, evitam intencionalmente contatos físicos. Eles não encostam. Por isso que é uma prática evasiva, não aceita o toque. Porque o toque para eles é um sinônimo de desrespeito. Então, eles não fazem nenhum tipo de toque e isso demonstra respeito para com a outra pessoa. Já imaginou a gente que é acostumado a apertar a mão, abraçar e tal? A gente estaria desrespeitando na cultura deles. Olha como é bem o oposto, né? A falta de interação ou demonstração de afeto físico em certos relacionamentos especificados não significa falta de amor. Para nós brasileiros, o toque é muito importante, né? O toque é uma expressão de amor. Para eles lá, não tem a ver. Não é porque não toca que não tem o amor. Pelo contrário, ele afirma, consideramos que esses relacionamentos familiares são muito apreciados e queridos. É preciso ter grande respeito por eles, sobretudo se não forem do mesmo sexo que você. Dessa forma, é um relacionamento que você deve se esforçar bastante para conservar e manter. Então, lá, principalmente com pessoas de outro sexo, não tem contato físico. É apenas um cumprimento distante. Não tem. Entendeu? Nas outras culturas tem as formas de cumprimentar com contato físico e sem. Eles não. Eles é totalmente sem contato físico. E vamos para a sexta forma, que é o salam, do Islã. Embora muitos salams... Professor, o que é salams? São os tipos de cumprimento. Eles têm vários cumprimentos. Que de fato tenham toques físicos. É comum nas comunidades muçulmanas que membros do mesmo sexo ou da mesma família se cumprimentem com um aperto de mão, abraço e vários beijos na bochecha. Homem com homem dando beijo na bochecha.
bem normal, ok? E mulheres também. Mas o contato físico não é obrigatório. Eles também têm alguns cumprimentos, alguns salões que não têm o contato físico. Aliás, existe uma preocupação com o contato físico inerente ao Islã, que determina como as pessoas da comunidade muçulmana devem se cumprimentar. Então, eles têm esse cuidado com o contato físico. Ó. Uma salã sem contato físico pode ser a melhor forma de começar um relacionamento lá. Ó. E simplesmente colocar a mão direita no coração ao cumprimentar. Você cumprimenta, coloca a mão direita no coração. Pode dar uma leve inclinada com a cabeça ou não, mas é uma forma de cumprimentar. Aí você mantém o respeito a outra cultura, que é diferente de aperto de mão. Pra gente é muito diferente e muito estranho, né? Chegar e não dar oi e não ter o toque físico. Mas em épocas de pandemia, podemos roubar um pouquinho esses costumes dos outros povos. O que você acha? Exercício 2 para você, bem tranquilo. Colocar a mão direita no coração é uma forma de cumprimentar de qual povo? Do povo japonês, muçulmano, tailandês ou zambiano? Essa ficou fácil porque a gente acabou de falar, hein? Eu já volto então. Veja, assinar a resposta certa e a gente já volta para corrigir. Muito bem, respondeu? Esse ficou tranquilo, né? O cumprimentar colocando a mão direita no coração é do povo muçulmano que a gente acabou de ver. Essa ficou molezinha, né? E vamos ver essa última? Quais dessas formas de cumprimento vimos nessa aula? Então aqui eu tenho 8 formas de cumprimento. Analise cada uma delas e me diga se é uma, se são 2, 3 ou 4 dessas formas que vimos nessa aula. E eu já volto.
Muito bem, você contou? Porque o serviço aqui agora é contar. Sabe contar, né? Muito bem para você. Então vamos lá. Quantos desses cumprimentos nós vimos nessa aula, gente? Se você respondeu 3, está correto. Nós vimos a mão do coração, nós vimos o namastê e nós vimos o cumprimento, que é o curvar-se japonês, ok? As outras são outras ideias, né? Tipo sinal de paz, são outras sugestões sem contato físico, mas que não vimos nessa aula. Tudo bem? Ficou fácil, né? Então, o que nós trabalhamos hoje? 6 formas de se cumprimentar que não tem contato físico. Isso é muito importante. Podemos aprender com vários povos outras formas de se cumprimentar, evitando o contato físico e mantendo a nossa sociedade saudável, ainda mais em tempos de pandemia. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula. Até mais!